Tema da postagem de hoje: Valiant Thor, um venusiano aqui na Terra em missão de paz. Valiant Thor teria sido um alienígena que veio parar aqui na Terra, oriundo do planeta Vênus, e que possuía todas as características de um ser humano, com o intuito de falar com o presidente dos Estados Unidos e também colaborar com o Pentágono. Ao longo da história da ufologia, já ouvimos falar de pessoas que disseram ter visitado outros planetas e até vivido em outros mundos, como é o caso do americano Alfred Bielek, que garante ter viajado pelo sistema solar, além de ter passado uma temporada no futuro e outra no passado, e de Boriska Kiprianovic, um menino russo que alegou ter morado em Marte em uma de suas vidas passadas. Aliás, sobre a história desse menino russo, o Boriska, já fizemos um vídeo aqui no canal relatando o caso. Vale a pena vocês conferirem, de tão interessante que é. O nome do tema é Boriska, o menino que supostamente viveu em Marte. Voltemos ao nosso tema de hoje. Esses dois exemplos que acabamos de citar, Alfred Bielek e Boriska, possuem em comum um fato peculiar. Embora ambos tenham tido uma extraordinária repercussão mundial nos meios ufológicos, fascinando milhares de pessoas, eles nunca contaram com o envolvimento das autoridades de seus respectivos países. Já este caso, do Valiant Thor, sobre o qual vamos dissertar agora, difere destes dois anteriores. Ele diz respeito a um indivíduo, um extraterrestre, que supostamente teria vindo do planeta Vênus e colaborado com as autoridades dos Estados Unidos durante algum tempo. Lá pelas tantas do ano de 1957, o agente federal e também capelão Frank Strange, norte-americano, teria sido apresentado a um extraterrestre chamado Valiant Thor, que já trabalhava secretamente para o governo dos Estados Unidos. Mais tarde, Frank Strange viria a revelar, já como escritor, toda essa história num livro intitulado Stranger at the Pentagon, Estranho no Pentágono. Após a publicação deste livro, pouco mais tarde, também esta história veio a virar um filme. A chegada do alien ao nosso planeta. Diz o livro do Dr. Frank Strange, que trata deste curioso caso, que Valiant Thor teria aterrissado com sua nave espacial no nosso planeta precisamente no dia 16 de março de 1957, às 8 horas da manhã em ponto, num campo agrícola da cidade chamada Alexandria, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E que não demorou muito para policiais de todas as localidades se ajuntarem e aparecerem no local onde o extraterrestre aterrissou, para encontrá-lo já esperando pela chegada dos mesmos com toda tranquilidade. Thor se apresentou como sendo um sujeito de aparência humana normal, com cerca de 1,85 m de altura, perto dos 85 quilos, olhos castanhos e cabelos ondulados. Trajava um uniforme de aparência impenetrável, que mais tarde, dias à frente, foi submetido a vários testes, inclusive se disparando contra ele tiros com rifles. O uniforme todo não chegava a pesar sequer 1 quilo, e foi declarado como sendo de origem desconhecida pelos avaliadores. Ainda no momento do primeiro encontro, de cara, o que os policiais mais estranharam foi o pedido inicial de Valiant Thor. Ele exigia se encontrar de imediato com o presidente dos Estados Unidos, que naquela época era o senhor Dwight Eisenhower. Então, ele foi levado pelos agentes até o Pentágono. Incrivelmente, lá chegando, ele foi capaz de dispensar a todos e passar por toda a segurança, conseguindo acesso ao interior do complexo usando apenas a força do seu pensamento. Ele possuía uma incrível capacidade de persuasão. Consta que, durante esta incursão, em um primeiro momento, ele teria se permitido ser escoltado somente por um comandante da Força Aérea, com quem se comunicava apenas telepaticamente. Imediatamente, teria sido recebido pelo então secretário de Defesa norte-americano, Sr. Charles Irving Wilson. Encontros com os poderosos. Ainda dentro do Pentágono, Valiant Thor teria sido recebido pelo vice-presidente Richard Nixon, como também por outros homens no comando dos Estados Unidos.
Finalmente, mais tarde, após passarem pelo trem subterrâneo, ele foi conduzido, escoltado por 6 oficiais, 6 guardas e 3 agentes do serviço secreto à presença do presidente Dwight Eisenhower em pessoa, já nas dependências da sala oval da Casa Branca. Cá para nós, deduz-se que, de acordo com os relatos, o alien não teria vindo até aqui na Terra para fazer turismo interplanetário, não é mesmo? Então, o presidente Eisenhower se levantou de sua cadeira e estendeu suas mãos a Val Thor, dando o sinal para os seguranças abaixarem suas armas. Disse o presidente americano, abre aspas, com certeza você sabe que suspendemos todos os protocolos. Eu tenho um sentimento bom sobre você. Por favor, senhor, qual o seu nome? E de onde veio? Fecha aspas. Respondeu Val Thor ao presidente, abre aspas, eu venho de um planeta que sua Bíblia chama de Estrela d'Alva ou Estrela da Manhã, fecha aspas. O presidente questionou se era Vênus e, após receber a confirmação, perguntou se poderia ser provado. Então, Val Thor o convidou para ir até a sua nave, ao que o presidente ponderou. Abre aspas. Meu amigo, eu não posso sair e entrar quando bem quero. Há outros para serem considerados. Há comitês e medidas de segurança que sigo. Por gentileza, fique mais tempo aqui conosco. Vamos nos conhecer mais um sobre o outro. E quem sabe, em breve, poderemos ver. Fecha aspas. Eis então que o vice-presidente Nixon, também presente na sala, se dirige a Val Thor com uma atitude honrosa e de forma meio extrovertida para contestá-lo amigavelmente. Abre aspas. O senhor causou um alvoroço. Claro que não estamos certos de nada ainda, mas estamos checando tudo sobre o que disse até agora. Quando o sargento Young, da cidade de Alexandria, nos disse por rádio que o senhor havia aterrissado em uma nave espacial, nós, de imediato, pensamos que ele estava louco. Fecha aspas. Após atestar para todos ali naquela sala que a Terra havia estado sob supervisão do Conselho Intergaláctico por centenas de anos antes das explosões das bombas atômicas em 1945, foi pedido a Val Thor que se dirigisse novamente ao Pentágono, junto com todos os agentes, para depois ser levado até o belíssimo apartamento onde passaria seus próximos 3 anos. Poucos dias após sua chegada, Val Thor já estava participando, juntamente com outros 3 membros de sua equipe, de uma convenção sobre OVNIs nos jardins da casa de Howard Menger, em Nova Jersey. Uma missão intergaláctica. Valiant Thor seria um dos mais altos comandantes de seu planeta, Vênus no caso, e teria vindo à Terra a serviço dos membros do Alto Conselho Galáctico, responsável por manter a ordem na galáxia. Veio com o propósito de levar a cabo uma importante missão. Foi que, à época, a comunidade galáctica estaria muito preocupada com o crescente arsenal nuclear desenvolvido pelos terráqueos. Temia-se a possibilidade de que, com uma guerra nuclear aqui na Terra, caso acontecesse, a humanidade poderia ser aniquilada. De fato, estavam muito apreensivos, porque nossas capacidades nucleares haviam se tornado uma preocupação interestelar. A mensagem principal seria um alerta amigável para que russos e americanos desarmassem suas armas nucleares. Caso contrário, tudo terminaria em completa destruição para todos. Valiant Thor não era do tipo valentão e queria que todas as pessoas daqui se conscientizassem, entendessem e agissem elas mesmas com sensatez e não que fossem forçadas por poderes extraterrestres. A fim de resolver esse problemão que lhe colocaram no colo, Valiant Thor teria passado 3 anos aqui no nosso planeta, em plena época da Guerra Fria, tentando convencer um monte de gente graúda a não se meter em confusão e aproveitando também para colaborar em diversos projetos secretos do governo norte-americano. Forneceu inúmeras informações sigilosas, altamente secretas ao governo, causando tamanho espanto nas autoridades, que logo o convidaram para se juntar aos oficiais do Pentágono.
Também interagiu com cientistas para realizações de projetos medicinais em prol da ciência espacial. Desenvolveu programas capazes de impedir algum ataque nuclear ao território dos Estados Unidos. Cogita-se que chegaram a existir reuniões cara a cara entre oficiais do governo americano e pessoas de outros sistemas estelares para discutir a conjuntura nos Estados Unidos e no cosmos. Dos demais tripulantes que permaneciam em sua espaçonave, recebia informações sobre as tensões envolvendo os demais governos pelo mundo. Contudo, ele não estaria sozinho entre nós aqui na Terra, e esta não teria sido a primeira vez que uma entidade extraterrestre teria portado por aqui. Será possível que já haviam outros ETs atuando por aqui? E com que propósitos? Pensamos que a ufologia existe justamente para descobrir, desvendar e esclarecer tudo isso. E como foi que essa história do Valiant Thor veio à tona e ficou tão conhecida? Será que todo mundo acreditou nessa história de um alien ter vindo até aqui, a mando de um conselho intergaláctico, para ficar de papo com o presidente da nação mais poderosa do mundo? Acontece que existem fotografias desse tal Valiant Thor. Várias delas emergiram, mostrando Val Thor se encontrando com vários oficiais do governo norte-americano. O senhor Frank Strange, que foi quem escreveu o livro sobre as aventuras do extraterrestre Valiant Thor aqui na Terra, era um agente federal norte-americano, com trânsito livre no Pentágono e teria conhecido pessoalmente o tal venusiano. Ademais, todos os relatos de Frank Strange no livro foram confirmados por diversos oficiais ligados ao governo, entre eles um homem chamado Harley Andrew Byrd, que era um sobrinho do almirante Richard Byrd, que havia trabalhado para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos na época em que o alien transitava por aqui. Muitos pormenores aconteceram durante o tempo em que Val Thor passou aqui na Terra, os quais o livro de Frank Strange relata minuciosamente. Por isso recomendamos sua leitura aos mais aficionados. Sobre Jesus de Nazaré. Frank Strange, o autor do livro, indagou a Val Thor acerca do que ele pensava sobre Jesus. Eis sua resposta. Abre aspas. Eu sei que Jesus é o alfa e o ômega de muitos de vocês aqui, e ele assumiu sua posição merecida de Senhor do Universo e está preparando um lugar e uma época para que todos que chamarem por seu nome possam vir a ascender acima das nuvens, onde sua força e autoridade não será disputada ou contestada. Eu acredito que Jesus Cristo é a maravilha das maravilhas e não muda nunca. Fecha aspas. Sobre vida em outros orbes. Sobre isso, disse Valiant Thor. Abre aspas. Existem formas de vida em muitos planetas que as pessoas na Terra não sabem nada sobre. Existem mais sistemas solares, os quais o homem nem ao menos deu a Deus o crédito. Existem muitos seres que nunca transgrediram a perfeita lei de Deus. O homem não tem o direito de condenar a criação de Deus, pois o próprio homem infligiu as leis de Deus através da desobediência. Fecha aspas. Em certas ocasiões, Val Thor chegou a dissertar sobre as confusões criadas a respeito dos OVNIs, alegando que a maioria deles são projetos secretos dos vários governos da Terra e não naves de outros planetas. Caramba! Devo confessar que essa afirmação me causou um pouco de frustração, mas deixa pra lá. Sobre a partida de Valiant Thor. Frank Strange perguntou ao alien sobre o que ele faria caso os militares não permitissem que ele partisse. Ele então, tranquilamente, respondeu assim, abre aspas, Frank, se lembra do dia em que Jesus se levantou dos mortos? Ele foi em busca de seus discípulos? Eles se trancaram em um quarto e de repente viram Jesus no meio deles. Preciso dizer algo mais? Fecha aspas. Ok, já estamos terminando. Enquanto muitas pessoas creram que Valiant Thor foi realmente um venusiano enviado à Terra em uma missão intergaláctica de paz e defenderam a veracidade dessa história toda, houve também os que acreditaram que esse papo todo não passou de um boato espalhado pelos homens de Eisenhower para dar uma freada na escalada da Guerra Fria.
E agora, hein? De que lado ficamos? Queiram decidir aí. Mas, de antemão, saibam de uma coisa: esta incrível e assombrosa história tem um grande tchan de mistério. Jamais alguém veio a público contestar a sua autenticidade. Na última reunião com o presidente americano, foi possível perceber que Dwight Eisenhower queria seguir o plano proposto pelo emissário espacial Valiant Thor, mas a Secretaria de Defesa, a CIA e os chefes do Estado-Maior eram opostos às sugestões do alien. Embora Val Thor também pretendesse ter uma reunião com a Assembleia Geral das Nações Unidas para apresentar a história e soluções a eles, isto também lhe foi negado. Santo Pai, que chance perdeu a humanidade de ter um parecer sobre a vida, com certeza mais favorável a todos, de uma mente incomensuravelmente mais evoluída, uma mente quase que universal. Só lamento. Por fim, era chegada a hora do venusiano partir. Usando seu poder de desmaterializar-se, foi até um ponto secreto nas imediações da cidade de Alexandria para se encontrar com os demais membros de sua equipe e finalmente partir com sua espaçonave. Sabe-se lá Deus para onde desta vez, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Trouxemos mais este caso para vocês conhecerem, mas adiantamos que existem outros tantos mais, os quais abordaremos aqui e aí pela frente. Aguardem e podem, inclusive, nos sugerir alguns. Beleza?